Quando o assunto é investimentos, o trabalho do profissional que lhe atende nesse assunto influenciará diretamente sobre o resultado dos seus investimentos. Você sabe quem são os tradicionais profissionais que nos atendem em investimentos? Nesse vídeo eu vou lhe falar um pouco mais sobre isso e como identificar os potenciais conflitos e alinhamentos de interesse com cada um desses profissionais que podem nos ajudar. Tradicionalmente, existem três tipos de profissionais que nos atendem quanto aos nossos investimentos: o gerente bancário, o consultor de investimentos e o assessor de investimentos. Você sabe as diferenças entre cada uma dessas profissões? Isso é muito importante para selecionar esse profissional que vai lhe ajudar quanto aos seus investimentos e também ter certeza, verificar quais os possíveis conflitos ou alinhamentos de interesse com o seu atendimento. Para começar, vamos falar agora sobre o gerente bancário. Quais são as características desse profissional? Tradicionalmente, o gerente bancário ele tem um vínculo de trabalho com o banco. Ele é um profissional ali com carteira assinada, ele tem um vínculo de trabalho CLT. Para esse profissional crescer na carreira, ele vai, ou até se manter no emprego, ele tem que muitas vezes bater metas. E essas metas vão proporcionar uma efetivação, um bônus e crescimento na carreira. Esse profissional, tradicionalmente, ele é um generalista, ele tem que cuidar de muitos assuntos quando o assunto é sua conta no banco, que envolve desde crédito, com financiamentos, empréstimos e tudo mais, consórcios, previdência privada, seguros e até investimentos, sem contar a famosa capitalização, né? Então, esse profissional se envolve com muitos assuntos onde o foco não é especificamente nenhum deles. Normalmente, cada uma dessas áreas, cada um desses produtos diferentes, o gerente bancário tem metas a buscar. Essas metas, muitas vezes, são conflitantes com os interesses do investidor. Então, muitas vezes um produto vai ser ofertado simplesmente para cumprir uma meta e não porque aquilo é o que proporciona o atingimento dos objetivos desse investidor. Então, é muito importante verificar esse conflito de interesse e entender que ali ele pode prejudicar o desempenho do investidor. Um outro profissional que pode nos ajudar quando o assunto é investimentos é o consultor de investimentos. O consultor de investimentos ele é um profissional autônomo, ele não tem um vínculo com um banco ou com uma corretora. Assim, ele não defende os produtos de uma instituição, ele é a bandeira branca. Ele vai sugerir para o cliente para que o cliente tenha em cada uma das instituições onde ele tem conta aberta os melhores produtos. Então ele não tem um compromisso com o produto, ele tem um compromisso com o cliente. Isso é muito bom. Esse profissional ele é um especialista em investimentos. A remuneração dele, que é onde a gente busca entender o conflito de interesse, ele não vai ser sobre a venda de produtos, ele vai ser sobre a prestação de um serviço. Então, o profissional vai estabelecer nesse contrato uma taxa sobre o seu patrimônio assessorado que será cobrado anualmente, dividido a cada mês, esse percentual com a forma da sua remuneração. Então, independente do produto que está sendo alocado na carteira, a remuneração do consultor ela é a mesma, independente da instituição. Então, voltando, o consultor, digamos, vai sentar do lado do investidor, observar as aplicações em todas as instituições que ele atua, que o investidor tem conta em investimentos e vai sugerir o que mudar, o que ter, o que não ter, fazendo assim com que o investidor busque ter os ativos, as aplicações mais adequadas para o seu perfil. No entanto, apesar do alinhamento de interesses, o consultor ele não é remunerado por produto, ele é remunerado por serviço. Ele tem um pequeno detalhe, que é a dupla cobrança. Então, tradicionalmente, a conta lá no banco, a conta na corretora, vai ter encargos como taxas de administração, corretagem e tudo mais. E aí você está pagando para a corretora e para o banco esse custo. E o consultor vai ter uma cobrança extra à parte quanto à sua consultoria. Logo, há uma dupla cobrança. Você paga pelo serviço do banco, embora tenha um serviço terceirizado no consultor que também cobra a sua taxa. Então, apesar do alinhamento de interesses, esse é um serviço um pouquinho mais caro. Por último, um profissional que a gente vai falar agora é o assessor de investimentos. O
O assessor de investimentos, ele também é autônomo, assim como o consultor, mas ele tem um vínculo com a corretora. É só um vínculo para poder estabelecer a relação de atendimento do cliente. Não necessariamente ele é empregado da corretora. Pelo contrário, ele é autônomo. As sugestões de investimento que serão dadas para o cliente, elas são independentes da corretora. Ele vai então buscar sugerir investimentos que podem proporcionar o atingimento dos objetivos desse investidor. O assessor de investimentos, ele também defende o produto, ele também é a bandeira branca. Afinal, uma corretora, ela é uma distribuidora de investimentos. Então ele não está ali defendendo os produtos da própria instituição. Não, ele vai buscar aquilo que é interessante para o investidor atingir seus objetivos. Contudo, como ele pode sugerir qualquer coisa onde a gente espera que seja alinhado com o perfil, com os objetivos do investidor, muitas vezes essa sugestão ela pode vir acompanhada de um conflito de interesse. Quando o assessor de investimentos oferece um produto pensando na comissão que ele vai ganhar. Então, o assessor de investimentos ele tem duas modalidades de remuneração. Como que ele pode ser remunerado? Uma delas pode ser conflitante, porque a remuneração variável, ele ganha conforme a venda de produtos, a produção. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Isso por si só é conflitante. Tudo bem ganhar uma comissão sobre a venda de um produto. O problema é quando essa pessoa busca vender demais para pessoas que não precisam, tanto correr um determinado risco ou ter tamanho valor, porque ele é influenciado em ter uma remuneração maior conforme ele vende mais. A segunda forma de comissionamento ela é igual à do consultor de investimentos, contudo, com uma diferença extra benéfica em relação ao consultor de investimentos, que é a taxa fixa, também conhecida como FII fixo. Então, assim como o consultor de investimentos, ele estabelece uma taxa anual cobrada sobre o patrimônio do cliente. E diferente do consultor de investimentos que tem a dupla cobrança, a cobrança das taxas do banco ou corretora mais a cobrança do seu serviço, o assessor de investimentos, quando você, cliente, investidor, estabelece o vínculo de remuneração através da taxa fixa, ou FII fixo, ele devolve todo o comissionamento que os produtos geraram e cobra a sua taxa, fazendo assim que não aconteça uma dupla cobrança, diminuindo o seu custo total. Então, ele acaba, através da taxa fixa, do FII fixo, tendo o mesmo alinhamento de interesses que o consultor tem, contudo, de uma forma mais barata. Mas, se for do modelo tradicional, onde o assessor de investimentos é remunerado por comissão, quanto mais ele vende, mais ele ganha, esse conflito de interesse ele pode ter, assim como de outros profissionais que põem as suas metas pessoais à frente dos interesses do cliente. Vamos entender um pouco mais entre os dois modelos de remuneração, o tradicional e a taxa fixa, o FII fixo. A taxa tradicional, a remuneração variável para o assessor de investimentos, ela é ganhar um percentual sobre toda a comissão gerada em cada um dos produtos. Cada produto vai gerar uma comissão diferente, mas o assessor vai ganhar sempre um pouquinho sobre cada produto. Alguns produtos ele ganha mais, outros produtos ele ganha menos. E é justamente isso que pode estabelecer um conflito de interesse. Se tem algum produto que ele ganha mais, talvez ele dê prioridade nesse produto. Mas se esse produto que ele ganha mais não é aquele que vai estar mais alinhado com o objetivo do cliente, isso é um problema. Então, essa forma de remuneração, ela tem esse potencial desalinhamento de interesse. Mas, quanto ao serviço do assessor de investimentos, também o investidor pode optar pela taxa fixa, o FII fixo. A taxa fixa ela é pré-definida. Você, investidor, verá claramente quanto que é pago para o seu assessor de investimentos, ao invés de ter uma comissão embutida que não aparece, mas que está lá e que pode ter um conflito de interesse, que é a forma tradicional. Então, na taxa fixa, é estabelecida essa taxa anual e toda a comissão gerada pelos produtos são estornadas, fazendo assim com que o custo efetivo para o cliente seja a taxa pré-estabelecida menos o que é devolvido, igual ao custo efetivo
quanto a seu atendimento. Esse custo ele vai ser debitado em conta todo mês de forma transparente, onde o investidor consegue identificar qual que é o valor que saiu da sua conta para remunerar o trabalho do assessor de investimentos. Cada um dos produtos, eles remuneram o assessor ou então estornam, através do modelo de taxa fixa para o cliente, o comissionamento de uma forma específica, como por exemplo, os fundos de investimento têm taxa de administração. Quando o investidor aloca nesses produtos seguindo o modelo de remuneração tradicional, onde o assessor ganha de forma variável, parte dessa taxa de administração remunera o assessor. O investidor não sabe quanto é isso. Logo, pode haver uma priorização de alguns produtos que pagam mais ou pagam menos. No modelo de taxa fixa, esse percentual da taxa de administração dos fundos, ele é devolvido para o cliente. Então, independente de quanto que cada fundo paga, o cliente recebe isso de volta. Logo, o investidor ele entende que aquele produto ali não vai fazer o assessor ganhar mais ou ganhar menos. Ou seja, isso promove o alinhamento de interesse. Já que o assessor não ganha mais ou ganha menos defendendo um produto, ele vai querer o melhor produto para o investidor, para atingir justamente os seus resultados. Assim como nos fundos de investimento, funciona para a Previdência. A mesma lógica, né? Dentro do modelo tradicional, a gente não sabe quanto exatamente, mas um percentual vai para o assessor de investimentos. Na forma da taxa fixa, o que seria do assessor de investimentos é estornado de volta para o investidor. Quando o assunto é ações e fundos imobiliários, produtos que na forma tradicional geram corretagem, o assessor ele vai ganhar sempre um percentual sobre todas as movimentações, fazendo assim com que aconteça de novo um potencial conflito de interesse. Ele pode estimular o investidor a comprar e vender, gerando mais corretagem para ter mais remuneração. No FII fixo, essa comissão, essa corretagem da parte do assessor é estornada para o cliente, fazendo assim com que o assessor, caso o assessor sugira alguma movimentação, sugira algum produto, ele não ganhe nada com isso, pois ele já está ganhando um percentual do patrimônio ao ano pela sua prestação de serviço. Logo, essa de novo é a forma mais alinhada. E por último, na renda fixa. Na renda fixa, como por exemplo, a gente tem lá um CDB, um título público. Quando o investidor ele aplica num ativo desse da forma tradicional, está embutido a remuneração do assessor de investimentos. Então, e essa remuneração, querendo ou não, ela impacta no tamanho da taxa que a gente vai ter. Então, se o banco emitir um CDB a 15% ao ano, vai chegar para o cliente a 14%. Essa diferença é da onde surge a remuneração da corretora e do agente autônomo de investimentos. Quando o modelo é o FII fixo, a taxa vai ser um pouco superior, porque a parcela que deveria ser do assessor de investimentos quanto à remuneração da venda da renda fixa será estornado através de uma taxa maior. Então, recapitulando, quando o assunto é fundos de investimento, previdência privada, há uma taxa de administração. Essa taxa, no modelo tradicional, é absorvida pelo assessor e no modelo de taxa fixa ela é devolvida para o cliente através de um crédito em conta. Quando o investimento é em renda fixa, no modelo tradicional, o investidor ganha a taxa que está na tela. Quando é no modelo de taxa fixa, a taxa vem maior, porque não está adicionado na aplicação o custo de comissionamento do assessor de investimentos. Quando se trata de uma oferta de renda fixa, o crédito desse valor é feito junto com os outros valores devolvidos em conta para o cliente, o famoso cashback, assim como na renda variável, o custo passa a ser menor. Onde haveria uma corretagem, haverá um desconto de corretagem da parte que é do assessor de investimentos. Quando os títulos públicos, a taxa, assim como na renda fixa, fica melhor, e os fundos de previdência, assim como os fundos tradicionais, o investidor, através do modelo de taxa fixa, recebe esse valor de volta. Consolidando aqui então os ensinamentos que eu passei nesse vídeo, o assessor de investimentos e o consultor de investimentos têm a opção de cobrar pelo seu serviço através da taxa fixa. Esse modelo que propõe um alinhamento maior de interesses.
embora o consultor muitas vezes acabe tendo uma dupla cobrança. Afinal, o produto lá no banco também está gerando essa comissão, enquanto o assessor devolve esse comissionamento gerado para o cliente, fazendo com que o custo fique mais barato. Mas assim, temos certeza do alinhamento de interesse, nenhum produto será ofertado em função de comissionamento e nenhum produto deixará de ser ofertado porque ele também não paga comissão. Afinal, se um produto não paga comissão, quanto que um assessor de investimentos que é remunerado de forma percentual por comissão, quanto que ele vai oferecer para os seus clientes? Ele vai oferecer muito ou raramente vai oferecer, já que ele não ganha nada? No modelo de FII fixo, esse conflito de interesse para o bem ou para o mal, ele é eliminado, seja por um excesso de comissão ou por não pagar nenhuma comissão. Ele vai ser oferecido porque o profissional vai ser remunerado da mesma forma. Além disso, a cobrança ela é transparente. Ao invés de dizer, não custa nada, está embutido e você não sabe quanto que está sendo pago embutido, a cobrança é transparente. Há um débito em conta onde você vê quanto está sendo cobrado do serviço através da taxa fixa. Por último, desde o curto prazo, no longo prazo, o modelo de remuneração de taxa fixa, por estabelecer um alinhamento melhor com o cliente, ele vai propor uma carteira que, querendo ou não, ela vai ser mais benéfica. Afinal, nunca nenhum produto ali entrou por conflito de interesse. Então, isso não tem como não tem como mensurar e dizer que é mais caro ou mais barato. Mas quando a gente fala de custos efetivos da conta, aquele que é embutido ou então na taxa fixa, não significa que na taxa fixa será mais caro. Ela será transparente e alinhada com o investidor. E pelo contrário, dependendo de quem lhe assessora, se essa pessoa tem um foco em gerar comissão, aí sim, a taxa fixa pode ser mais barata e gerar mais benefícios. Questione seu consultor, seu assessor de investimentos e seu gerente quanto à forma como que ele é remunerado e sobre o alinhamento de interesse que ele tem ou não tem quanto aos seus investimentos. Procure profissionais que têm essa opção de remuneração através da taxa fixa. Se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, acesse o nosso site e faz contato com a gente. A gente vai estar à disposição para prestar um serviço de investimentos alinhado com os seus interesses. A gente fica à disposição. Obrigado!